Foi gravando. Só pra ver se é mentira. Sejam muito bem-vindos ao canal Seja um Holder. E hoje a gente vai mostrar para vocês como receber R$300 por mês em dividendos. É muito mais tranquilo do que você pensa. Minha voz tá fantástica, né? Bota a vozinha do Google. Olá, meu nome é Thiago e para começar a gente também tem que entender aí, para quem não conhece, o que são os fundos imobiliários. Então são fundos de investimentos que investem aí no setor imobiliário, onde diversos investidores aí eles podem ter acesso. Esses fundos eles são divididos em diversas cotas e cada um pode comprar aí uma ou mais cota desses fundos para investir aí, como eu comentei, no setor imobiliário. Então é muito mais fácil, muito mais acessível, né? Mais investidores podem acessar aí e até com valores baixos que a gente vai ver mais para frente. Então, o objetivo geral é a gente poder investir no setor imobiliário, ter renda passiva mensal e não necessariamente ter que comprar lá uma casa, um apartamento, enfim. Então, você consegue investir aí no setor imobiliário de uma forma mais simples e fácil. Meu nome é Jonas, eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu estou meio rouco, mas não estou deixando de gravar para vocês. Bom, pessoal, a gente tem que entender também que os fundos imobiliários têm vários setores diferentes, né? Temos os fundos de papel, né, que investem em ativos, em dívidas em si, e temos também os fundos de tijolo que investem em imóveis. E existem vários tipos, então. Tem os que investem em shopping centers, tem os que investem em galpões logísticos, tem os que investem na rede de varejo, nessas lojas de varejo que você vê na rua, muitas são pertencentes a fundos imobiliários, tem de agência bancária, tem do setor educacional, enfim, são infinidade de modelos de tipos diferentes e cada fundo imobiliário carrega consigo algum setor pré-definido, alguns podem ser híbrido aí, tendo mais de um setor em sua carteira, tá? O que a gente tem que entender também é como a gente faz essa análise, né? Como o foco é renda passiva, ter renda mensal, tem muitas pessoas que acreditam que o foco principal é o dividend yield, que é o quanto que o fundo está pagando para você. E na verdade esse não é o foco principal. Isso na nossa análise é uma das últimas coisas que a gente vê. Por quê? Porque um fundo que paga bons dividendos é consequência de uma boa gestão. Então, se o fundo tem uma boa gestão lá, o cara que está lá cuidando do fundo imobiliário, ele compra bons ativos, ele negocia bons aluguéis, ele pensa no cotista, obviamente o resultado vai ser sim bons dividendos para o acionista, né? E qual fundo escolher aí na parte de papel e tijolo? Importante a gente ter bem claro os nossos objetivos e entender para que cada fundo serve e como cada fundo funciona. Então, a gente tem que declarar e saber que fundos de papéis, você não está investido diretamente no imóvel em si, você está investindo em títulos de dívida, né? Então pode ser vários títulos de dívida lá, CRIs, pode ser alguns outros tipos lastreados até no agronegócio como CRAS, enfim, ou fundos de tijolo, esse sim, você está investindo em ativos físicos, em imóveis físicos, né? E aí, qual fundo escolher? Antes de eu dar continuidade aí, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever também e ativar o sininho, é muito importante para receber todas as notificações aí dos nossos vídeos e não ficar por fora de nenhum conteúdo. Aqui no nosso canal a gente também tem uma playlist aí falando sobre analisando fundos e também outros ativos, então a gente já mostra um pouco sobre isso, sobre como também o Jonas comentou. Mas é importante, na hora de a gente avaliar aí e saber onde investir, a gente diversificar nosso patrimônio. Em fundos imobiliários não é diferente. Então, seja a gente investindo ali em fundos de tijolo, é importante que a gente tenha ali diversas classes, né? Shoppings, lajes corporativas, que investe lá, que estão atrelados ao varejo, por exemplo. Então, eu posso ter uma diversidade aí de fundos imobiliários, isso vai me ajudar nos investimentos. Ou até mesmo aí na parte de tijolo ou papel. Aqui a gente prefere sim investir mais em fundos de tijolo, que são ativos reais realmente, né? Mas a gente pode ter sim uma parcela lá de papel. Por exemplo, eu tenho uma parcela muito pequena, um percentual muito pequeno dentro dos fundos imobiliários investido num fundo de papel. Porque o que acontece? A gente tem que entender o cenário econômico, né? Então ali quando a gente tem taxas de juros muito altas, acaba caindo a cota, os valores dos fundos, acaba sendo uma boa possibilidade de investimento, a gente conseguir ao longo do tempo ter uma valorização, mas ao mesmo tempo também os fundos de papéis, por exemplo, eles acabam tendo uma rentabilidade maior, porque muitas vezes aí o retorno desses títulos, dessas dívidas está atrelado à taxa de juros. Então a gente tem que entender realmente o cenário e entender qual é o nosso perfil e diversificar entre os fundos. Uma coisa que a gente também tem que ficar muito claro é que os fundos imobiliários fazem parte aí da renda variável.
Então, os nossos investimentos eles vão estar variando, assim como os rendimentos desses fundos também vão acabar variando. Então, isso é um entendimento que a gente tem que ter quando a gente passa a investir em fundos imobiliários, e o nosso foco, sim, é ter no longo prazo, quanto que a gente vai render aí ao longo do tempo. E a gente consegue investir, sim, em fundos imobiliários com quantias baixas, né? Menos de R$ 20. E agora aí a gente vai entender como é que a gente consegue investir menos de R$ 20 aí recorrentemente e conseguir ter um retorno aí de R$ 300 por mês. Bom, já estou aqui no site fundamentei.com, né? Então já tem aqui um fundo imobiliário que eu acabei colocando aqui, HGR11, para usar como exemplo. Aqui em arquivos a gente consegue ver o relatório do fundo, né? Eu não vou entrar aqui no relatório, só vou passar aqui para vocês verem. E aqui a gente consegue ver que até nos fundos imobiliários, né? A gente sabe que o objetivo do fundo é renda passiva, mas a gente consegue sim ter uma boa rentabilidade também investindo em bons fundos. Então esse aqui é um fundo que entregou nos últimos 5 anos 14% ao ano para o seu cotista, né? Então aqui tem vários dados, né? Desde 2018 aqui mostra quanto tem em caixa, a alavancagem do fundo, crescimento do patrimônio líquido, valor patrimonial por cota, enfim, são vários dados aqui que a gente pode estar analisando. Como eu falei, um dos últimos dados que a gente olha é propriamente o dividend yield, né? Porque o resultado de uma boa gestão faz com que esse dividend yield então se torne interessante, tá? Então aqui a gente consegue ver vários dados. Para a gente saber como conseguir R$300 por mês em dividendo investindo R$20 por mês, a gente vai usar essa calculadora aqui, que na verdade vai ter que ser retroativo. Então, a gente vai usar aqui um fundo imobiliário de papel, MXRF11, e vamos colocar aqui uma data, né? Obviamente que eu já fiz esse cálculo para a gente saber a data e não ficar aqui testando, mas se você lá em 1º de abril de 2019 tivesse investindo R$20, né? Comprado 2 cotas, que na época daria R$22,90, e depois disso investido R$20 por mês até a data de hoje, que nós estamos gravando este vídeo, você teria aqui um patrimônio de R$1.093 somente com a valorização das cotas, com o reinvestimento dos dividendos, que a gente sempre diz, pessoal, que é extremamente importante a gente reinvestir os dividendos recebidos. Você teria R$1.404 e sem reinvestir R$1.351. Então teria uma rentabilidade acima de 6.000%, pessoal, com o reinvestimento dos dividendos. E aqui então mostra, você estaria recebendo hoje R$300 com R$68 em dividendos, com total de aportes R$1.060 e um patrimônio de R$1.404. Então aqui mostra a quantidade que seu patrimônio teria crescido, o número de cotas que você teria, R$133, o valor final por cota, total de aportes, e o non cost, que isso aqui é o quanto de retorno você tem sobre o preço que você pagou os fundos imobiliários, né? Enfim, são vários dados. E a comparação com que se você não tivesse investido os dividendos. Então vocês puderam ver que, tendo decisões inteligentes, investindo o nosso dinheiro, mesmo com pouco, a gente consegue sim montar o fenômeno bola de neve, que a gente chama, né? Ganhar renda passiva ao longo do tempo. Então não é desculpa mais dizer que não tem dinheiro para investir. Lembrando que para investir em fundos imobiliários, assim como em ações, existem várias e várias corretoras que não cobram taxa nenhuma. Então você investe, muitas vezes as pessoas falam, e antigamente até era assim, eu não vou investir com 50, 100 reais porque eu tenho que pagar taxa de corretagem. Hoje em dia isso não precisa mais. Você investe com taxa zero. E lembrando, claro, né, pessoal, investir R$20, 50 reais por mês não vai te deixar multimilionário. Mas é você criar o hábito do investimento, porque com o tempo você vai aumentando esses aportes, vai aumentando esses investimentos, fazendo com que a liberdade financeira você atinja, obviamente, num tempo muito menor. Então é importante sim começar, tá? Não importa se é com R$20, com R$30, com R$50, mas comece, crie esse hábito, já comece a bola de neve, que realmente você vai ver os frutos, vai colher os frutos e cada vez vai pegar mais gosto por ver o seu patrimônio crescendo, por ver você recebendo dividendos e com certeza vai conseguir sim investir cada vez mais. Não podemos deixar aqui nosso agradecimento para quem ficou até o final do vídeo. Deixa aí nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre fundos imobiliários. Quem não é inscrito, se inscrever, curtir também, ativar o sininho para receber todas as notificações e também os vídeos dos ativos, dos fundos imobiliários que a gente analisa aqui e compartilhar com um amigo que precisa começar a investir. E nos sigam também em todas as redes sociais, @sejamholder. Valeu!